eu vi que você começou comigo há uns 2 anos, né? Em 2021, 2 anos antes de 2021, um ano e pouco antes. E eu tinha conseguido a aprovação, a gente conversava, eu tirava dúvida de raciocínio lógico, de matemática, e sempre me ensinou essa parte, ficava discutindo e tal. E aí eu vi que você não passou, e batendo na trave, eu, caramba, bicho. Eu, Alisson, como é que tá essa parte do teu estudo? Aí, não tá boa. Então, foca nela. Então, esse é meu objetivo hoje, é fazer com que eu consiga, eu não sei qual o nível que vocês estão, mas a lei seca, ela independe do nível. Se você está num nível mais, é, que se considera competitivo, mas não está bem na lei seca, então você está se enganando, não está competitivo. Porque ela é a base, ela vai ser cobrado 70, 80% de concursos que são considerados mais altos, e nos mais altos tem que saber a lei seca e mais algumas coisas. Nesses, assim, nível médio ou nível superior, que paga 6 mil, 5 mil, a lei seca é essencial. E não é só a LEP, é todas as leis. E é algo grátis, né? É no site do Planalto, como está aqui aberto. Você tem que ter a cultura de sentar e ler, parar para ler, todo dia. Artigo 1º, o que é que fala? A execução penal ter como objetivo e ler. A LEP tem 200 artigos. Se eu ler 20 por dia, em 10 dias eu li a LEP. E para a Polícia Penal, a LEP é muito importante, né? Ela sempre cai. Concurso da Polícia Penal de Goiás, ela vai vir como tema da redação. Então você pode sempre fundamentar nela. Não sei se vai vir trabalho, assistências. Parece que ser temas mais atraentes, porque são abrangentes, né? E aí é isso, a importância do estudo da lei seca. Tanto como na legislação extravagante, como no Código Penal, parte geral, parte especial, as bancas vão trocar aumentos de pena, qualificadoras, vão dizer que é de um, é de outro. Código de Processo Penal, inquérito, é a letra da lei, ação penal, competência, prisões, provas, constitucional, artigo 1 ao 4, os princípios, lei seca, o artigo 5º, e a lei seca, ela não depende de cursinho, só depende de você. Você vai usar o cursinho como uma estratégia do professor lhe explicar a lei seca. E muitos professores de cursinho não querem que a pessoa saiba disso. Que para estudar só precisa, a parte de direito, na maioria das vezes, só precisa da lei seca, que é um estudo grátis. E um site de questões. Que com o site de questões você vai conseguir visualizar o que é a lei seca, o que é mais importante nela. Certo? É o artigo 1º? Não sei. Sou eu que sei. Quem me diz não, o que concurso é o TEC concurso, é o site de questões. Certo? É ela quem mostra o foco, onde devemos focar. Ver se eu tenho que abordar mais uma coisa. Isso. Então, agora a gente já vai partir para as questões. Eu selecionei aqui 10 questões da FGV, que é a Polícia Penal da Bahia, e da IBFC, que é a Polícia Penal de Goiás, mas vocês vão ver que não tem muita diferença. São questões atuais, 2023, 2024, tem uma de 2022, e a diferença é que a FGV ela vai arrodear um pouquinho, vai ter um enunciado, e a IBFC ela é mais direta, mas as duas cobram a letra da lei. A primeira questão é da FGV em 2024, foi um concurso do TJ Rio de Janeiro. De acordo com a lei de execução... Matheus, desliga o microfone, por favor. De acordo com a lei de execução penal, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente. A resposta dessa questão... Ele ouvia nas configurações e tal, vim aqui no áudio e selecionava aqui o áudio da webcam. Isso pode... Matheus está com o microfone ligado. Pronto, consegui montar aqui. A resposta dessa primeira questão está no artigo 9º-A. Então, com quem eu converso e dou dicas, eu sempre falo, se a banca cobrou o 9º-A, é importante nós lermos o 9º, o 8º, todos que estão perto do artigo que ela cobrou.
Porque ela está sinalizando, ó, eu gosto daquele artigo. Outra dica é a parte de novidade legislativa. No site do Planalto eu consigo dar um Ctrl F e localizar as alterações legislativas. 2024, 2023 são mais, tem mais chance de cair quando a lei muda. Essa é a tendência. E aí a questão está no artigo 9A, a resposta, o condenado por crime doloso, se vocês repararem, é a mesma redação, o condenado, peraí, condenado por crime doloso, aqui também, ó, condenado por crime doloso, essa parte aqui, igual, ela cobrou a mesma redação, aí pergunta qual é a forma, né, ele será submetido obrigatoriamente, e aqui, ó, identificação do perfil genético, mediante extração do DNA. Letra C, a resposta, pintar aqui de vermelho, para sinalizar. Aí a dica que eu dou para quem também está mais antigo aí e está apanhando é criar umas tabelas. Ó, aqui a gente consegue criar uma tabela sobre esse assunto. Vamos lá. Condenado. O estudo da lei seca, atrelado a essas estratégias aqui, quando você for revisar futuramente, vai dar uma sensação melhor. Eita, ali é onde eu tenho uma tabela. Então você visualiza bem mais fácil. Você consegue visualizar melhor. Dá trabalho, mas vale a pena. Mais 10 DBs. Normalmente, mais 30 DBs, ganho do. Mas vale a pena, viu? Violência grave. Tô traduzindo o artigo. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida. Então a gente fala aqui, ó, crime contra a vida. Esquematizando o artigo 9A. Crime contra a liberdade sexual. Isso é massa que lembra aqueles projetos de leis, legislação facilitada, né, João? Por exemplo, legislação 360. Isso, o pessoal já vende isso aqui pronto. Eles fazem isso aí para vocês. Vocês podem comprar, mas eu acredito que construir ainda é melhor. Melhor, porque você encontrar o seu jeito. Crime sexual contra vulnerável. Então, esses 3 crimes, condenado vai ser submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA. É uma inovação a partir de 2019. Aí a gente pode colocar aqui, ó, submetido, só até aqui. Criei uma tabela que resume bem. Se eu for fazer isso, o site do Planalto, dou um Ctrl P, salvo a lei, ou copio e colo no Word, e vou construindo isso, leio o artigo, vou para o parágrafo primeiro A, como eu disse, leio os vizinhos. Por exemplo, a regulação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observar as melhores práticas da genética forense, certo? Não parece ser questão de prova. Aqui parece. Artigo parágrafo segundo. A autoridade policial, federal ou estadual. O que é que impede da FGV ou da OCP colocar a autoridade judicial ao invés de policial? Poderá requerer ao juiz, no caso de inquérito, instaurar o acesso ao banco de dados. Entende? Elas gostam de trocar essas coisas, as bancas. Aqui tem uma parte que fala, ó, cai bastante isso aqui, ó. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, essa é a dica que eu dou. Leitura da lei seca e quem puder esquematizar assim, vai ajudar demais futuramente. Com 1, 2 anos de estudo, você batendo nessa tecla, toda lei fazendo isso, vai dar trabalho, eu sei que vai, mas vale a pena, entendeu? Vale a pena porque a maioria das pessoas tem uma memória muito visual. Por eu ter criado essa tabela aqui, vocês estão dando para enxergar bem,
Amanhã eu vou lembrar por causa da tabela. E não a forma que eu escrevi. Pô, não tem uma tabela, não tem aqueles 4 crimes. Quais são os crimes? Então é isso. Vamos para a segunda questão. João, que não ostenta qualquer problema de saúde e se encontra preso há 1 ano em cumprimento definitivo de pena pela prática de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, entrou em contato com seu advogado e este lhe informou que o órgão público competente, nos termos da LEP, foi instado a emitir parecer sobre um potencial induto que poderia beneficiar o apenado. Então, aqui entra naquela parte que a FGV ela conta uma historinha, é menos direta. Ela quer saber qual é o órgão competente nesse cenário, considerando a LEP, a emissão de parecer sobre induto, exceto o pedido com base no estado de saúde do preso, é uma incumbência do... Então, ela está cobrando aqui os órgãos da execução penal. Então, ali nos artigos 65, muito importante também você saber a competência de cada órgão na execução penal. Começa no artigo 61. E aí, no artigo 61 fala quais são os órgãos. No 62, o primeiro órgão é o... Deixa eu botar aqui, peraí. Artigo 62. São órgãos da execução penal. Tem até um mnemônico que eu aprendi com a professora, que ela é colega do trabalho do DEPEN também, é Vanessa Gió. Eu vi ela um dia desses e falei a ela, né, que aprendi muita coisa da LEP com ela e tal. Pô, cara, vi encontrou ela em Brasília, foi? Foi, E ela parou de ministrar aula? parou. Disse o motivo ou não? E foi pessoal, coisa pessoal. Ah, beleza. Acho que, não sei se vocês tiveram aula com Vanessa Gil. Era a professora do Alfa, né? A famosa faca na caveira. Muito boa. Aprendi muito com ela. Inclusive, ela indicou, João, naquele tempo, não sei se você lembra, esse livro aqui pra gente. Deixa eu até mostrar para a turma aqui, caso queiram comprar. Vocês que estão estudando para a Polícia Penal, esse aí é o Ano das Penais, né? Esse livro aqui, ó. Lei de Execução Penal, do Rogério Sanches. E aqui você tem, além da lei, né, tem todo um comentário aqui. Aí, A lei seca é o bizu, mas caso queira complementar algumas coisas para a redação. é isso aí. Aí o mnemônico aqui que ela ensinou, 3C, são órgãos da execução penal. 3C. 3. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 1C, né? Conselho Penitenciário e Conselho da Comunidade. Ou seja, 3C. 2D, Departamento Penitenciário e Defensoria Pública. Porque às vezes a questão só cobra esse. Quais são os órgãos da execução penal? Exceto. Aí bota outro diferente aqui, né? E um M, que é o Ministério Público. Um P, que é o Patronato. E um J, que é o Juiz da Execução Penal. Que como já está na fase de execução da pena, já tem uma sentença, aqui é apenas juiz da execução. E aí cada artigo vai comentar as competências, o que esses órgãos fazem. O CNPsP é o primeiro, são vários incisos, que eu não vou ler, mas tem que parar para ler, são 10 incisos. Gosto de trocar essas palavras, representar o juiz da execução, ela representa a instauração de sindicância, inspeciona e fiscaliza os estabelecimentos penais. E tem competências que são parecidas. Aí eu aconselho o quê? Criar a tabela, uma tabelinha com a competência. O CNPsP faz isso e o juiz da execução faz isso. São parecidos, mas são diferentes. O juiz da execução, que é que ele faz? Inúmeras atribuições, né? O Ministério Público incumbe ainda fiscalizar e requerer. O que é que ele requer? Inciso a linha A, B, C, D, E, F. E aí chegamos na questão. É um órgão da execução penal, o Conselho Penitenciário. Ele é um órgão consultivo e fiscalizador. Questão de prova também. Então, se ele cobrou as competências do Conselho Penitenciário, eu sou obrigado a saber todas as competências
de todos os órgãos da execução penal, começando no CNPCP. Incumbe ao Conselho Penitenciário. É exatamente a redação da questão aqui, ó. Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. A questão fala aqui, ó, a emissão de parecer sobre indulto, exceto o pedido com base no estado de saúde do preso. É incumbência do Conselho Penitenciário. Aí o Conselho Penitenciário, ele tem é muito parecido as competências dele, que são essas 4, o artigo 70, é que você pode colocar aqui e ver 70, que é muito parecido com a do Conselho da Comunidade. Eles trocam bastante. Competência do DEPEN, departamentos penitenciários locais, que são os estaduais, né? Cada local, conselho, Ministério Público, vamos ver aqui, conselho, aqui eu estou estudando igual a vocês, da comunidade. Qual é o artigo da conselho da o artigo 80. Haverá em cada comarca um conselho da comunidade composto por, é bom saber isso, um representante de onde? De onde? Um defensor público. Artigo 81. Quais são as atribuições do Conselho da Comunidade? Tem algo, aí eles gostam de trocar. Incumbe ao Conselho Penitenciário visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Não é uma atribuição do Conselho Penitenciário, é da comunidade. Já o penitenciário, a atribuição dele é apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao CNPCP, relatório dos trabalhos efetuados. Então, nós temos que comparar esses dois conselhos, porque eles confundem. Coloca, e assim vai estudando. Se puder botar uma tabela, que eu não vou colocar agora, não vai gastar tempo, mas você cria um aqui com o conselho penitenciário de um lado e o conselho da comunidade do outro. As competências comparando. Aí isso aqui cai demais, demais. Aí você vai errar, não pode errar. Entendeu? É só a lei. Vamos para a terceira questão. Questão mais curta. Nem parece que é FGV. Para delegado da Polícia Civil do Amazonas. A concessão de prisão domiciliar, prevista no artigo 117, então ela já disse qual artigo que ela queria cobrar, a FGV, da LEP, tem como pressuposto, então vamos lá no artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular quando se tratar de, aqui são as hipóteses que o preso que está em regime aberto poderá ficar em residência particular. É porque muita gente não sabe, mas o regime aberto, em regra, o preso, ele vai dormir. Estou indo no Código Penal para mostrar a vocês qual é as regras do regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e no dia de folga. Então, o preso que está no regime aberto, ele volta para o presídio à noite e nos dias de folga. E esse artigo 117 é justamente permitir que o preso em regime aberto vá para sua residência, fique preso em sua residência. E são essas 4 condições: gestante, maior de 70, doença grave e filho menor ou deficiente físico ou mental, autorizam ele. Então, a concessão da prisão domiciliar, no artigo 117 da LEP, tem como pressuposto, letra A, a execução da pena, penal não, pena. A execução da pena em regime aberto. É a resposta da questão. Tem que estar no regime aberto. Certo? E, mais uma vez, cobrando a letra da lei. A FGV em 2022, ou em 2024, ou em 2023, que eu fiz todas essas questões,
Eu selecionei essas porque dava para passear na LEP e ir alertando vocês. E se ela cobrou aquela mesma, se ela cobrou o artigo 117, é bom ler o capítulo todo, que aqui já está na parte de progressão de pena, aquelas novas regras, depois do pacote anticrime. Vai progredir com 16, 20, 25, 30. Vai ter uma questão sobre isso, a gente vai chegar lá. Cai bastante também. Vamos avançando. Essa daqui já foi para a Câmara dos Deputados esse ano. Concurso aí que paga bem pra caramba. No que diz respeito à execução penal, assinala a alternativa correta, segundo a legislação vigente, ou seja, segundo a LEP. Quarta questão. Ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, cabe ao juízo criminal prolator da sentença a aplicação de lei mais benéfica, posteriormente editada. A FGV cobrando órgãos da execução penal novamente. É uma competência do juiz da execução. Lembra quando eu falei que é um órgão da LEP? Artigo 65. Compete ao juiz da execução. Inciso 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado. Então, não é o juiz criminal. Então, não é a resposta correta. É o juízo da execução penal. Se tivesse pego aquele bizu dos órgãos, ela cobrou o conselho penitenciário, mas eu vou ler o juiz da execução, vou ler o CNPCP. Ou seja, tenho que saber todos os órgãos da execução penal e o que eles aplicam, o que eles fazem. Mataria outra questão, entendeu? A alternativa A. Enes, quer falar, Enes? Botou um doisinho aqui. Vamos seguindo. Letra B. O poder disciplinar no curso da execução da pena privativa de liberdade somente será exercido pela autoridade judiciária, salvo sob o crivo do contraditório e mediante manifestação do MP. Então, na execução penal, como o preso está recluso, a maioria das competências é da autoridade administrativa, que é o diretor. É o artigo 47. Mais uma vez, a FGV. Questão mais difícil, passeando bastante na LEP. Foi no artigo 65, vai no artigo 47, que fala, ó, o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa. A questão fala que é pela autoridade judiciária. É onde está o erro. A maioria das competências da LEP, quando envolver o preso ainda, recluso, vai ser a autoridade administrativa. Mas tem casos que é a autoridade judiciária. O RDD somente é aplicável aos presos condenados, nacionais ou estrangeiros. Outra questão que envolve a letra da lei. Não foi porque eu escolhi só questão com letra da lei, não. Eu escolhi questões. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado. Aplica para os dois presos. E a questão fala que somente é aplicável aos condenados. Somente está errado. O direito do preso, letra D. O direito do preso de manter correspondência com pessoas externas ao cárcere pode ser suspenso ou restrito por ato motivado do diretor. E essa é a resposta da questão. Nós vamos lá no artigo dela, que é o artigo 41. Os artigos eu estou colando, gente, eu não sei decorado não. Mas está na parte de direitos do preso. Quais são os direitos? Constituem direitos dele. Tem uma alimentação suficiente, vestuário, Aí aqui, ó. Proporcionalidade da distribuição do tempo de trabalho, descanso. Aí o que a questão cobrou foi o parágrafo único.
tem que ter marcado no seu vadimeco, na sua lei, ó, os direitos previstos no inciso 5, 10 e 15. O bom é que são de 5 em 5, 5, 10 e 15. Fica mais fácil de decorar. Poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor. O inciso 5, proporcionalidade na distribuição. Então, o diretor pode suspender ou restringir motivadamente esse direito. O inciso 10, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, pode também ser restringido. E o inciso 15, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação, que não comprometa a moral. Ele pode ser restringido. E justamente a resposta da questão, o direito do preso de manter correspondência com pessoas externas pode ser suspenso ou restringido pelo diretor. Mais uma vez, cobrando na letra de lei os direitos do preso e que podem, se vocês parem para fazer questão da lei, vocês vão ver que isso aqui cai bastante. Esses incisos. Fizer umas 2, 3 questões, já vão aprender e decorar praticamente. A letra E, qual é o erro? A remissão consiste no deferimento do cumprimento de pena em regime semiaberto, após já ter sido cumprido um terço da pena em regime fechado. A banca trocou o conceito de remissão para o conceito de progressão de regime. A remissão está no artigo 126, e é aquela parte que o preso pode diminuir a pena dele por trabalho, ou por estudo, ou por ambos, a depender da... Enfim, artigo também muito importante. O preso que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. Aí aqui vai ter as regras, que é interessante ler e memorizar. A banca trocou o conceito na quarta questão. Vamos para a quinta. Vou dar um espaço aqui. Durante a execução da pena, de que lhe foi... Eu só estou mostrando que são questões da letra de lei. Então, tem que criar a cultura de parar e ler a lei. Todo santo dia. Você estuda 3 horas, 40 minutos, 50 minutos, eu vou sentar para ler a lei só. É você e a lei. Artigo 1º, artigo 2º. É chato, é maçante, mas é necessário e é o que aprova. Durante a execução da pena que lhe foi imposta, em razão de condenação definitiva pelo delito de homicídio qualificado, Jonas cometeu falta grave, consistente na prática de crime doloso que ocasionou desordem no presídio. Por esse motivo, foi submetido, em observância às formalidades legais, ao RDD. Então, a banca quer que você saiba conhecimento acerca do RDD. Nesse cenário, considerando a LEP, o RDD está sujeito às seguintes características. Então, RDD, artigo 52. A banca está... A prática prevista de falta grave, a prática de fato prevista como crime doloso constitui falta grave. É exatamente o enunciado da questão. Aí aquela quer que você saiba as características do RDD, que é duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, ou seja, pode ser renovado, vai ficar em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações e equipados para impedir, enfim, as alternativas a gente vai mostrando os erros e volta para a letra da lei. Justamente o inciso 3, ó, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro, a lei fala, tem que ser autorizado pelo juiz. Então, entra naquela conversa que a gente teve de tem hora que é o juiz, tem hora que é o diretor. Só a leitura maçante que você vai conseguir identificar. Ah, o RDD é o juiz, não é o diretor. Ela
ela quis aqui, ó. A FGV gosta bastante de trocar isso, falando que no caso de ser autorizado pelo diretor. É um tal erro da questão. Não é pelo diretor, é autorizado pelo juiz. Letra B. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização do diretor. Novamente, não é uma atribuição do diretor, é uma atribuição do juiz. Inciso 5. Características do RDD. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações para impedir o contato físico e a passagem de objeto, salvo expressa autorização judicial. Quando fala autorização judicial, é o juiz. Novamente, FGV trocando a palavra diretor por judicial. Direito do preso à saída da cela por 1 hora diária para banho de sol. O erro está aqui na duração do. Procurar aqui. Já acabou com aquela dúvida, João? Se é até 2 horas, 2 horas, que a gente ficava sempre procurando se era depois de Não, uma é lei, porque isso aí confundia, porque falava uma coisa. o decreto da Polícia do Sistema Penitenciário Federal que trouxe essa confusão, né? Foi Mas a gente tem que se ater só à LEP. a Deixa eu lei, só sábado, achar aqui. 2 horas, só me engano. Banho de. Aqui, ó. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para. Então, de acordo com a LEP, são 2 horas. Não é até 2 horas. São 2 horas. Obrigatoriamente tem que ter 2 horas de banho de sol. Em grupos de até 4 presos. A FGV pode muito bem botar que é grupo de 3 presos. Desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, a letra C. Qual é o erro dela? Direito do preso à saída por 1 hora. O erro está na hora. Ela trocou, botou 1 hora diária e são 2 horas diárias. Em grupo de até 4 presos, tá certo? Desde que não haja contato com internos do mesmo grupo criminoso. Também tá certo o final da questão. Então só tá errado a hora, né? São 2. Duração máxima de até 12 meses. Não. Pelo inciso 1, a duração máxima é de até 2 anos. Trocando prazozinho. Não muda nada para a IBFC, a FGV, na LEP. E na maioria das leis extravagantes. Uma dica que eu quase esqueci é que quando você for fazer a questão da legislação extravagante, se a sua banca tiver muitas questões, pode arrochar nela, então. Mas se tiver pouco, faz de qualquer banca. A legislação extravagante, em regra, as bancas elas cobram de forma parecida. A depender do cargo, ela vai cobrar uma jurisprudência, algo mais profundo. Mas eu não aconselho parar para estudar a jurisprudência para esses cargos. Você vê ali de bandeja ao fazer questões, né? Letra E, que é a resposta da questão. No RDD, uma das características dele é fiscalização do conteúdo da correspondência do preso. Vamos procurar aqui na lei. Aqui, ó, inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. A resposta é a menor letra. Bem curtinha, um inciso. O artigo 52, muito importante, aqui por estudo. E suas características. Lê ele todo, certo? Quando for parar para estudar. Vamos fazer aqui a sexta. A sexta. Hein, João? Essa situação do RPD, para lembrar a galera aqui, ela só acontece no Sistema Penitenciário Federal, correto? Não, aí é o que muita gente confunde. Ah. Dentro do sistema penitenciário federal, tem o RDO, que é o sistema ordinário, regime disciplinar ordinário, e tem o RDD. Dentro do federal tem os dois. O pessoal acha que foi para o federal, está no RDD. Não, lá dentro tem os dois. No estadual, tem os dois. Eu não sei a realidade dos estados, como é que está lidando com isso. Recolhimento em cela individual, não sei se é respeitado, né? Mas em ambos os estabelecimentos, tanto no federal como no estadual, vai ter o RDD e o RDO.
Só que o RDD não, o federal não é RDD. O federal, em regra, é o ordinário. É porque é tão duro e severo que o Isso, pessoal acha que é o RDD lá, a regra. Mas não, entendeu, né? é o RDO. Aí, para explicar os procedimentos do sistema penitenciário federal, tem um decreto, que aí só vale a pena estudar se ele cair no concurso, que eu acho que é o decreto 6.029, se eu não me engano. Ou é 6.049, eu não lembro bem. Mas aí eles vão ter as regras do RDO no sistema penitenciário federal. Vamos para a Padrão. sexta questão aqui, que é da FGV também. João primário, ou seja, anota, liga o alerta, ele é primário. Foi condenado em sentença transitada em julgado após a observância do contraditório da autodefesa. A FGV dá uma enrolada, ó, com sectários do devido processo legal, ou seja, foi respeitado o devido processo legal, pela prática em abril de 2023, crime hediondo. Ele é primário e foi condenado em crime hediondo, sem resultado morte. Indiferente essa informação, iniciou a pena em regime fechado. Considerando a LEP, João, observados os demais requisitos legais, poderá progredir para regime menos rigoroso, quando tiver cumprido ao menos. Então, aqui entra naqueles artigos que está sendo cobrado de forma ilimitada. É o artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Então aqui, ó, a gente consegue montar até uma tabela, porque são informações parecidas e que são comparativas, né? Você tem que ter uma progressão ali, o raciocínio. Depois que montar uma tabela sobre isso aqui, dificilmente vai esquecer. Ficar relendo, lendo umas 3, 4 vezes. Vamos mesclar. É o artigo 112. Progressão de regime. Essa aqui é necessário ter uma tabela dessa, não existe, não tem como. 16% começa, né? Esse teclado aqui, ele é em inglês. Não, foi. 16%. Quando é que é 16%? 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Quando é que quer dizer? Eu até ensinei a Enos, eu e Enos a gente conversa bastante. Ele é terceirizado lá e sempre gosta de ter uns bizu de concurso. E aí ele fica perguntando, e eu vou falando, vai falando, e ele vai pegando bizu. Daqui um dia vamos vir a polícia aí, viu? Tá bem? Vai dar certo. Aí eu ensinei a ele assim, ó. Primário, reincidente. Você bota isso na cabeça. Primário. Esse começo, né? Primário, reincidente. De novo. Primário, reincidente. Primário, sem violência, ou reincidente sem violência. Ou seja, primário com violência ou reincidente com violência. Aí eu decorei como? O início dessa tabela. Sem, com. Sem, com. Sem, primário, reincidente. Com violência, primário, com violência, reincidente. É o início dela. Já dá para responder muitas questões, só em saber isso. Sem, com. Sem violência. Completar aqui. Sem violência. Ou primário com violência. Primário com violência 25%. Isso aqui é quando o indivíduo é condenado e está lá no presídio e ele quer a progressão de regime.
Vamos supor que ele foi condenado a 10 anos de pena. E ele já é reincidente em crime de furto, sem violência. Então, com 2 anos, ele vai conseguir sair do regime fechado para o regime semiaberto. São as novas regras aí. Essa tabela aqui cai bastante. 40% é quando ele é primário de novo, o nome primário, certo? E primário em crime hediondo, sem resultado morte. E os crimes hediondos, em regra, têm resultado morte. Por quê? 50% primário, ou reincidente. O primário, crime hediondo, com resultado morte. Se o crime hediondo, se ele for primário e o crime hediondo tiver resultado morte, já vai para 50%, não é mais 40%. O 50% ele é o mais chatinho. Ele tem 3 regras. Primário é hediondo com resultado morte. Primário ou reincidente. É muita informação. Se não colocar no papel, não colocar numa tabela, fica difícil. Comando individual, enfim, individual ou coletivo. Deixa eu botar aqui na lei. 50%. Ó. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário. Vedado o livramento condicional. Tem essa regrinha também. Dá para adicionar. Condenado por exercer o comando, é isso agora que eu estou escrevendo. Exercer o comando. Ou seja, aqui não fala se é primário ou reincidente. Só fala que é condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo. Se for condenado por isso, vai ser 50%. E pela prática de crime de milícia privada. R$ 60% é o reincidente em crime hediondo sem resultado morte. É o espelho do 40. Igual é o de 16, 20, 25, 30. O 40 se espelha com o 60. Ao invés de primário, é o reincidente em crime hediondo sem resultado morte. E o 70, ele é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Ou seja, é o 50 aqui, ó. O primeiro caso dos 50% é o 70, porque ele passou a ser, ele é reincidente. Essa é a tabela. Aí vamos voltar para a questão. João, primário, praticou, em abril de 2023, crime hediondo, sem resultado morte. Ou seja, primário, hediondo, sem resultado morte, 40% da pena. Letra B. Se tiver essa tabela na memória, vai conseguir sair aí fácil. E cai bastante isso aqui, viu? Arrisco dizer que vai ser uma questão da PP Bahia aí. Padrão, viu, João? Inclusive, caiu lá na PPMG também. Agora, depois que você falou, cara, vai pra lei seca, vai pra lei seca. Eu virei aquele fuminho de lei seca, né, irmão? O que que acontece? Tem prova que tem LEP, mas tem também lá a lei de crimes hediondos. O cara tá vendo aí, primário hediondo. Vai lá logo na lei de crimes hediondos, dá uma revisada no edital, Exatamente. né? Se a Você lei... acaba entre uma lei e outra, aí o cara já vai se atentando. E não se assuste, porque eu acho que eu já vi questão de prova sem esses percentuais, mas infração. Aí você vai fazer aquela velha matemática básica e infração. Aí apareceu um quinto, 20%. Ou apareceu Isso. 50%, 1 sobre 2, né? Então a Um gente pode sexto. fazer infração, exato. E aí ele vai fazendo a Já vi cair também. associação. E eu gostei da forma como você organizou aí, porque tá lá, ó, 16, 20, primário residente, 100, 100. 25, 30, Com. residente, primário residente, né? Com. Beleza. Se o cara quisesse ainda botar um negócio diferente, ó, ele poderia pegar ali o 40 e o 60, né? 40, 60, porque ficaria Pertinho do outro, né? 100, 100, né? É, De novo. faz sentido, E entendi. depois deixaria no finalzinho só o 50 e 70.
Aham, porque eles são um espelho, né? Exato. E fica justamente na pegadinha que você fez aí. Padrão, Ó, só tava aí. pessoal aí quer tirar alguma dúvida, não sei. Sou eu. Tô Oi. vendo aqui que ele está dizendo que não teve resultado morte, mas ele também não informa que teve violência. Aí Você tá tendo a dúvida com relação à letra da lei, né? O que é que ela fala? é a questão, ela Ah, fala sim. que ele foi um crime hediondo, ele é primário, mas não teve morte. Mas Uhum. ele não fala que teve violência ou teve violência, entendeu? Aí eu Então, fiquei na dúvida antes de marcar, antes de tu colocar o 40, né? então, se você observar, do 16 ao 30%, não importa a informação, se tem violência ou não. Ela só o 16, o 20, o 25 e o 30 que fala de ter violência ou não. No 40 para frente, o 40 não importa, ó, não importa se teve violência, só quer saber se é primária de onde. Se É foi sempre o que está mais parecido com a tabela, né? isso. Entendi. No 16, você vai se ater à informação de não ter violência. Uhum. No 20 também, é sem violência. Mas se ele já falou de 100 resultado morte, já tem uma coisa parecida na tabela, uma informação. Isso. Se a questão já falou que é crime hediondo, então você já esquece o 16, já esquece o 20, o 25, o Obrigada. 30, já vai se ater ao 40 ou 60, pode ser também o 50, que é com Entendi. resultado morte, entendeu? Entendi. Falou, Obrigada. falou em crime hediondo, é de 40 para frente. Massa. Tem outra Professor, pessoa aí. boa tarde. Boa Alice. tarde. Eu estou gostando de estudar dessa maneira, bem melhor, resolvendo as questões, comentando. Estou gostando desse jeito que você está fazendo. E está próximo à prova também, tem muito assunto. Às vezes não dá tempo de ver tudo, né? Tem gente que estava Uhum. estudando antes, mas para quem não estava estudando, eu estou gostando bastante. É bem melhor, assim, Então, resolvendo questões. aí é Obrigada. onde. Obrigado aí pelo elogio. Aí é onde entra aquela informação. A gente está aqui estudando dessa forma hoje, julho de 2024. Vamos supor que não deu a Polícia Penal da Bahia. A Polícia Penal da Paraíba está aí batendo na porta. Então o estudo ele é contínuo. Ele não pode ser toda hora reiniciado do zero. Ele tem que haver uma continuação. Que se houver essa continuação, daqui a um ano, imagine você fazendo isso na LEP, outro concurso da Polícia Penal. Muita gente deve estar no início, mas existem formas e formas de estudar. Se eu adoto essa forma, foi a que deu certo para mim, eu consigo otimizar tempo. Vou revisar a lei de execução penal, aquilo que eu falei. Pô, é onde tem aquela tabela, é aquela informação em tabela. Eu vou conseguir memorizar ela mais rápido, até que vai chegar um certo ponto que eu não vou mais esquecer. Entendeu? De tanto eu ler e bater. E isso você tem que ir, ó, aumentando sua gama, seu estudo. Ah, citou a lei de crimes hediondos, aqui é a lei de crimes hediondos. Sempre cai. Eu vou ler ela, letra da lei. Eu tenho que saber quais são os casos de crime hediondo. Homicídio, tal, lesão, letra da lei, porque as questões trocam esses casos. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Aqui vai exigir conhecimento também do Código Penal, parte especial. Então, o estudo ele é uma escadinha. Quando é que eu estou no momento ideal de estou quase passando? Eu acho que é quando você já fez isso em 70% do edital. Já está bem na lei seca, parou para ler a Constituição também aqui é um exemplo que você vai estudar bastante lendo ela. Eu fui aprovado no meu primeiro concurso, que foi na Guarda Civil de minha cidade, lendo apenas a lei. Eu não lembro quem foi que falou isso para mim, mas eu tinha 3 meses para a prova, e aí alguém, eu acho que foi algum colega da faculdade, falou, ó, esse concurso aí é só ler a letra da lei. Aí eu, é mesmo, ele é. Eu peguei meu vadimeco e sentava só para ler a lei. Nenhuma aula de cursinho. A lei e questões. Consegui passar. Graças a Deus. Constituição é da mesma forma o estudo. Ó. Aqui são os fundamentos. A banca vai botar que é um objetivo. Então, é o mínimo a gente ter esse conhecimento sobre a lei seca. Depois a gente vai adicionando outras coisas.
vai vendo um professor dar uma aula sobre isso, mas você tem que ter seu momento ali de ler a letra da lei, sem ninguém falando, sem professor, é você e ela. É essencial para aprovação. E essa parte aqui, ó, constitui o objetivo. Ela troca, diz que é um fundamento, construir uma sociedade. Quem está estudando constitucional sabe. O artigo 5º, todos os seus incisos, tem que saber, cobre bastante. Enfim, o estudo da letra da lei já é comprovado, é 70% a 80% das provas de direito vai ser cobrado apenas a letra da lei. E que não é grande, na verdade é grande, mas se for comparar a um PDF da LEP, se eu colocar a LEP aqui no Word agora, dependendo da fonte, ela deve dar o quê? Umas 10, umas 20, vamos supor que vai dar 30 páginas. Um PDF da LEP tem mais de 100 páginas. É melhor ler 30 ou 100? Beleza, é melhor ler as 100, certo? Mas você vai ter que parar para ler as 30 depois. Não vai ter para onde correr. É inevitável ter que parar para ler isso aqui, se quiser ser aprovado. Vamos para a 7ª questão, que já é a banca BFC, e vocês vão ver que ela só é mais direta, mas exige os mesmos conhecimentos da letra da lei. Ela diz aqui, ó, o título 4 da LEP trata dos estabelecimentos penais. É correto afirmar que, então aqui a gente vai na LEP, estabelecimentos penais. Se for estudando assim, lendo a lei, de acordo com as questões, elas alertam para os artigos que as bancas gostam mais. Mas não quer dizer que ela não vai cobrar um artigo que esteja perto. É que eu vou achar esse artigo mais rápido aqui. Artigo 82. A colinha. Pronto. Dos estabelecimentos penais. É outro título que cai bastante em provas. Tem as disposições gerais. Melhor a gente ir para a questão e voltar para a lei. É correto, ela quer a correta, para a Banca BFC, para a Polícia Penal do Acre, se eu não me engano. Ela pegou esse concurso. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório apenas. O erro está nesse apenas. O artigo 82 fala que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Faltou o egresso aqui. Então, esse apenas está errado. Letra B. Aí a gente também pode ir atrás do conhecimento do que é... Não, vai ter uma questão sobre isso. Sobre o que é o egresso, que é muito importante. Quem é o egresso? São duas hipóteses. O preso provisório não ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. O artigo 84 fala que ele vai ficar separado. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. O preso provisório é aquele que não tem a sentença definitiva ainda. É a maioria dos presos da população carcerária hoje está nessa situação, de aguardando sua sentença, enfim. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com... Ou seja, dentro da classe de presos provisórios, eles ficam separados, em regra, de acordo com a lei. Eu não estou falando da realidade, a realidade é diferente. Acusados pela prática de crimes hediondos. Eles têm que ficar só entre eles, os acusados pelas práticas de crimes hediondos. Isso é para um não influir no outro, acabar, enfim, mas é o que acontece bastante na realidade, isso aqui não acontece. A lei é linda, mas a prática Então, o preso não ficará separado do condenado, errado, né? Segundo o artigo 84, fica separado. A casa de albergado, aqui é um estabelecimento penal, a casa de albergado. É o artigo 93. É bom saber o que é a colônia agrícola. Para que a colônia agrícola é? O regime semiaberto. A casa de albergado destina-se ao cumprimento da PPL em regime aberto
e da alimentação de fim de semana. Aí eu lembro que para a casa de albergado, eu criei esse bizu aqui, ó. Casa de albergado, termina com O. Aberto também termina com O, regime aberto. Os dois terminam com O. Aí você tem que lembrar, enfim, foi um minimamente que eu aprendi, que eu gostei. Tem que lembrar da pena da limitação do final de semana, que é uma competência da casa de albergado. Ou seja, é a resposta da questão. É o artigo 93 da LEP. Tem que saber, a casa de albergado é para quem? Regime aberto, limitação do final de semana. Colônia agrícola, pena em regime semiaberto. Aqui caberia uma tabela também, facilmente. Penitenciária, reclusão em regime fechado, quem está nos presídios. Assim, eu estou dando as dicas de fazer digitado, né? Porque eu acho que a gente não sabe quando é que vai ser aprovado. Se eu tenho um material aqui hoje impresso, se eu demorar 3 anos para passar, pode ser que alguém molhe, ele fique velho, ele rasgue. Enfim, aí a longo prazo o material digitado é melhor, porque você vai alterando as informações, vai fazendo de seu jeito, uma informação que era útil, não é mais. Agora, num papel, se botar de caneta, mas quem quiser e gostar, pode imprimir a LEP e ficar lendo da mesma forma, para ler a letra da lei. Entendeu? Aí vamos para a letra D. Ó. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado e semiaberto. O erro está aqui. É só penitenciária, é para reclusão em regime fechado. Então você pode até criar um mnemônico aqui, ó, ré, reclusão, regime fechado, ref, entendeu? Vai do seu critério. O erro está aqui. É só para regime fechado. Ó, a IBFC em 2023 cobra novamente o RDD, que é o artigo 52. O RDD e suas características. O RDD também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. É justamente o que fala aqui. Sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro. Novamente cobrando isso. Já caiu, a FGV já cobrou em 2024, a IBFC em 2023. E se você colocar a questão da CESP, também vai ter cobrado. Eles gostam bastante de dizer que o preso provisório não vai ser submetido, que o estrangeiro não vai, enfim, está certo. Aqui é outra característica do RDD, que entra naquele bizu que eu dei de você ler o artigo todo. O artigo 52, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parágrafo 1º, inciso 1, 2, tem que ler ele todo. E aí vai falar aqui, ó, após, ó, o último parágrafo do artigo 52 do RDD. Após os 6 primeiros meses do RDD, estou lendo a questão, o preso que não receber a visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com a pessoa da sua família 2 vezes por mês e por 10 minutos. É justamente o que o parágrafo 7º fala. Após os 6 primeiros meses de RDD, o preso que não receber a visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês, uma pessoa da família 2 vezes por mês, por 10 minutos cada vez, ou seja, 20 minutos por mês. É o preço que está no RDD e não recebeu visita nenhuma. Aí a lei protege essa pessoa para não adoecer, como se não já fosse doente. Enfim, é para esses casos, para não ficar abandonado, não recebeu visita nenhuma. Então, a letra D é a resposta, não tem nada errado, e nenhum inciso. Esqueci de ler a 3. Existindo indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento
Prisional Federal, que é presídio federal. E é justamente o que o parágrafo 3º fala. Existindo indício de que o preso exerce liderança, ou seja, são presos que têm poder de liderança na organização criminosa deles, ou em associação criminosa, ou em milícia privada, em grupos, né? Grupos de criminosos, ele tem um espírito de liderança, ou, uma hipótese ou outra, tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, ou seja, ele atua em Pernambuco e na Bahia. Esse RDD dele será obrigatoriamente cumprido no federal. Então, ele já vai chegar no federal indo para o RDD, e não para o RDO, como eu expliquei, que tem os 2 regimes. E aí ele vai ser submetido a todos esses incisos, fiscalização, entrevistas, enfim. Não, não. A respeito vamos para aí, fechando aqui a questão, ela não trouxe nenhuma alternativa errada, todas estão certas, ou seja, letra D. 1, 2 e 3. Sobre o RDD e a importância dele aqui de você ler toda essa parte do artigo 52, até o parágrafo 7º, que é o último. A LEP, ela é quase toda importante. A parte de assistências, que não tem nenhuma questão aqui, mas pode servir para você colocar na sua redação. Enfim, porque esses concursos de polícias penais, eles gostam de circular nesses temas, né? Assistência, educação. E a LEP protege todos esses direitos. Quase sempre vai dar para citar a LEP na redação. A respeito da LEP, assinala a alternativa errada. Dessa vez ela quer errada, a IBFC. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses, cujo prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Olha o tanto de detalhe nesse artigo. A assistência ao egresso. Vamos ver qual é o artigo 25. O artigo 25 traz essa parte. Está dentro do capítulo assistências. Tem a religiosa, a material e tem o egresso. Assistência ao egresso consiste em orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. E, não é concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. O prazo estabelecido no inciso 2, ou seja, alojamento e alimentação, poderá ser prorrogado uma única vez, mais 2 meses, se comprovado pela declaração do assistente social, podia botar aqui declaração do diretor, do psicólogo, as bancas trocam essa sacanagem mesmo, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Ou seja, 2 meses pode virar 4. Se ele for uma pessoa que está empenhada, está procurando emprego, então ele tem essa assistência a mais. Que aí, quem é o egresso? O artigo 26 vai explicar quem é o egresso. É aquela pessoa que saiu do estabelecimento, foi liberado definitivamente pelo prazo de 1 ano. Ou seja, ele acabou de sair do estabelecimento penal, da penitenciária, e durante 1 ano ele é considerado egresso, que é a lei dá essa importância a mais para essa pessoa, para se preocupa mais com ele. Será se ele vai voltar a delinquir? E também a hipótese do liberado condicional durante o período de prova. É quem está liberado de forma para cumprir condições, que aí envolve outros assuntos do direito penal. Aqui, o artigo 27 também é importante. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Vai ajudar ele a obter um trabalho. O Serviço de Assistência Social. Então, a letra A está certa. É exatamente a letra da lei. 2 meses, pode ser prorrogado uma única vez, ou seja, vira 4. O produto da remuneração pelo trabalho do preso deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime,
desde que determinado judicialmente e não reparados por outros meios. A assistência à família, o produto da remuneração dele, quando ele trabalhar, pequenas despesas pessoais e o ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Ela copiou e colou exatamente o artigo aqui, que é o artigo 29, o início da lei. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Cai bastante também. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender exatamente o que a questão está falando. Produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados, indenização, está aqui. Assistência à família, está aqui, né? Pequenas despesas pessoais, está aqui. E o ressarcimento ao Estado. Ela copiou e colou até o final, ó, e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. E sem prejuízo da destinação. Copiou e colou a mesma coisa. Nem isso ela tirou. O trabalho externo. O preso, quando trabalha, pode trabalhar internamente ou externamente. O externo é o artigo 36. Ele será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga. A banca cobrou o artigo 36. Lê todo o 36 e o 37. Você acabou de ler o trabalho externo todinho. 36 e 37. Olha a letra C. O trabalho externo será admissível igual ao artigo 36. Ela copiou e colou novamente. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas, realizado por órgãos da administração, direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Exatamente o que o artigo fala. Letra da lei novamente. O conceito de egresso, ela está cobrando aqui, que eu já falei a vocês nesse instante. Considera-se egresso, para o efeito desta lei, apenas o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. O egresso é só esse caso. Considera-se egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída. E também o liberado condicional durante o período de prova. Então, o erro está aqui na palavra apenas novamente. A banca IBFC, tornando a questão errada pelo nome apenas. Assim como a FGV, aqui em cima. Da mesma forma, colocou um apenas, deixou ela errada. A questão queria a errada, então é a letra D. Essa prova, em especial, ela teve A, B, C, D, só não teve a letra E. Não sei por quê. E vamos para a última, 10ª questão. Com base na LEP e suas alterações, analise as alternativas a seguir e aponte qual representa uma falta grave do condenado à pena privativa de liberdade. Olha a malícia dessa questão. As faltas graves estão previstas no artigo 50. Quais são os casos de falta grave? Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade. A letra A. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Olha o inciso 7. Tiver em sua posse a mesma coisa que a questão colocou. Aí a IBFC trocou umas besteirinhas para pegar quem está desatento na hora da prova, né? Se a pessoa está cansado e tal. A letra B. Por que não é falta grave? Deixar de comunicar ao diretor do estabelecimento a existência de movimento de subversão à ordem ou à disciplina. Não é deixar de comunicar, é incitar ou participar. São atitudes diferentes. Você deixar de comunicar ou você incitar ou participar. Deixar de comunicar é ficar calado. No caso de incitar ou participar, é estimular ou fazer parte desse movimento. Isso sim que é falta grave, e não deixar de comunicar. Ela colocou isso aí como uma pegadinha, né?
possuir instrumento incapaz de ofender a integridade física de outra. Possuir indevidamente, a letra da lei, instrumento capaz de ofender a integridade física de outra. Ela colocou esse in para pegar novamente. Praticar fato previsto como crime culposo. Praticar crime culposo não é falta grave, de acordo com a LEP. Praticar tem que ser crime doloso. E é justamente o RDD, ó. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e não fato previsto como crime culposo. É o erro da questão. Gabarito. Tá aqui. E a gente acabou essa bateria de questões aí. As questões foi só mais um motivo para eu tentar alertar vocês, abrir o olho aí, como eu estou dizendo, tem 16 pessoas aí, se 2 ou 3 botar a lei seca na sua estudo diário, todo dia, já está suficiente para mim. 20%, 10% aí do pessoal. Nozão, padrão demais, velho. Parabéns aí. Obrigado mais uma vez. Excelente aula. Em nome de todos aqui. Falar que é justamente esse bizu aí, pô. Não tem mistério, não tem segredo. É seguir a lei seca. Foi isso que eu fiz aí na época que a gente conversava, né? Com base na sua orientação e deu certo. Deu certo, passou no primeiro concurso. E aí você vai seguir no mesmo bizu. Destravou, né? Outra, né? Destravou, pô. Destravou, entendeu? Passou no primeiro, já está com um conhecimento bom na lei. Você vai pegando novas leis. Eu sei que são muitas leis, por isso você tem que começar. Eu vou pegar esse mês 5 leis diferentes. Mês que vem, mais 5. Durante um ano, você consegue aí bater um edital, entendeu? Com certeza. E aí você vai só revisando, revisando. É aí onde você está ficando no ponto de ser aprovado. Exatamente. E a gente passa a ter outra visão. Por exemplo, a última vez que eu peguei LEP, meu Deus, foi o concurso da PPDF, e lá em 2022, né? A gente já está em 2024. E aí, o que acontece? Com a revisão dessa que você fez aí, revisão para quem já estudou, né? E novidade para quem está pegando pela primeira vez, a gente já consegue situar os principais pontos da LEP aqui. Pô. Então, rapidinho, o cara vai ver aqui, o trabalho do período, RDD, remissão, É com a vivência. Não adianta eu chegar aqui e falar, ó, estuda e dar a vocês 30 artigos. Não, eu prefiro que vocês identifiquem através de questões. Vou fazer questões da LEP hoje. Ela vai me alertar quais artigos eu devo estudar mais. Não quer dizer que eu não vou estudar os outros. E sempre permeando ali entre os que ela... Se ela cobrou 52, lê o 51, lê o 53. Ela está alertando, né? Minha mãe tá ao vivo aí, acho que ela quer falar. Eu vou deixar ela falar 30 segundos só, porque ela fala demais. Vasilene aí, né? Pode falar aí. O áudio tá. Diz ela que sabe abrir. Olha aí, temos a honra aqui. Será que você sabe? Deixa eu ver. Rapaz. Tem uma opção, não sei se está usando o celular ou o computador, mas tem um microfonezinho aí, só clicar nele. Deve estar vermelho. Clica nele aí que vai ficar cinza. Vai saber não. E é porque disse que as coisas da igreja é no Google Meet. Eu não consigo abrir. Não, que as coisas lá da igreja é no Google Meet, eu sei mexer. Enes quer falar, ó. Vamos ver se Enes vai saber.